Vamos todos em pés ler um texto da palavra de Deus? Let's get to the scriptures. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos. Can you open Salmos in Psalms 127. 127. Algo no meu coração nesses salmos hoje. Você pode fechar os olhos comigo? Can you close your eyes? Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso em podermos receber a Tua palavra. Thank you, Lord, for this precious moment to receive your word. Tudo aquilo que nós trouxemos, Senhor, nós já Te oferecemos. Everything that we've brought, we've E already agora, nesse momento, que as nossas mentes estejam atentas, we've surrendered. So let now in this moment our minds be que nosso attentive coração seja como uma terra fértil, and our hearts be as fertile a fim ground, de não apenas receber, mas reter tudo quanto o Senhor deseja nos entregar esta manhã. to not only receive but retain all that you desire to Salmo pour out. 127, versículos de 1 a 5, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele, o Senhor, aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que se enche deles a sua aljava. Não será confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Tome seu assento, obrigado. You may be seated. Thank you. É impossível nós ministrarmos uma palavra em um tempo como esse It's impossible to minister the word in a time like this e não motivados pela circunstância, mas falando à circunstância. and not be able to speak of the circumstance. Nós acreditamos assim de todo o nosso coração We believe with all of our heart que o Deus que nós servimos não é pego de surpresa. that the Lord that we serve is not easily E por não surprised. ser pego de surpresa, And because he is not Ele surprised, conhece não apenas o presente, mas Ele também conhece o futuro he de knows todas not as only coisas. the now but the after of E com os everything. nossos olhos no futuro, So with our eyes in the future, sabendo que o futuro em que nós estamos inseridos, knowing that the future that we are in, eles certamente serão desenhados pelas nossas decisões hoje. they will be designed by our decisions Sua decisão today. hoje Your certamente decision vai today influenciar o que você vai viver amanhã. will influence what you live tomorrow. E o que nós queremos e desejamos compartilhar com vocês, And what we desire to share com a with you, igreja de Jesus neste lugar, with the church of Jesus, com a igreja de Jesus em todos os lugares que o Senhor permitir com que essa mensagem alcance. and all of the places that this message will O reach, que nós desejamos compartilhar é que o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações. what we desire to share is that the Lord has a word Mas for tem our uma coisa hearts. dentro desta palavra que eu gostaria de me antecipar e trazer a você. And I would like to anticipate Desejo que você receba e desejo que você também venha reter essa palavra. is that I wish that you would retain this É word. que as nossas decisões, Is that our decisions, nunca em algum outro tempo, talvez para algumas pessoas, foi necessário que você checasse as motivações em que você está tomando decisões hoje. it was never so crucial for you to check your motivations for why you are making decisions. Porque existem pessoas que estão tomando decisões Because there are people that are making em decisions todas as esferas da sua vida, in all spheres que of their life, algumas dessas decisões são decisões que vão mudar completamente a sua história. that some of these decisions will change your story. Algumas das decisões em que tomamos, elas são decisões que eu consideraria simples. Some decisions we make are Que dá para simple você voltar atrás em You um can go piscar back. de olhos. and just, snap your Mesmo finger. que você as tome debaixo de uma motivação errada, Even if you make a decision out of the wrong você tem motivation, como fazer uma meia volta e retornar ao lugar em que você estava há alguns minutos, horas ou dias atrás. you can kind of three-point turn and go back to that Outras decision. decisões, elas serão permanentes. But others are E permanent. são estas decisões em que nós precisamos observar o que está nos motivando a tomá-las. And these decisions require observation Eu não of the estou dizendo que se motivation. resume em apenas duas coisas que vão motivar as suas decisões.
And there are not only two things, Mas but eu acredito que essas duas coisas estejam muito evidentes e claras nesses dias. these two things are A clearly primeira delas motivating é o us. cuidado que devemos ter One is the care that we should quando have a motivação que nos leva a decidir é o medo. when the motivation that is driving us E is muitos de fear. nós estamos tomando decisões motivadas pelo medo. And many of us are making decisions out of fear. Preste atenção, porque às vezes, pela nossa história, pela nossa experiência, nós assumimos o entendimento Sometimes because of our experience, we adopt the de que understanding o medo é aquilo que me faz parar, that fear is what é stops aquilo que me. me faz retroceder. It's what makes me go Então, back. como eu desejo sempre avançar, So as I desire to então eu advance, nunca observo qual é a motivação, I never observe what the motivation principalmente is, quando ela é o medo, especially when it's fear. porque eu estou avançando. Because I'm Se eu advancing. estou avançando, If I'm o que está me advancing, movendo a avançar não é o medo. it's not fear. O que está me movendo a avançar é a fé. I'm advancing in Porque a faith. minha interpretação da fé Because é my essa, interpretation of faith é is que the eu devo following. saltar muralhas, That I would é que eu overcome devo walls. matar gigantes, That I would kill é que eu giants. devo caminhar sobre as That I águas, would walk on é que eu waters. não vou ver nada que seja capaz de me parar. Is that nothing could É stop que a me. fé sempre vai entrar em cena, me impulsionando Faith will always move me forward a avançar. to go É forward. exatamente aqui que eu quero fazer uma distinção, And this is where I want to distinguish trazer olhos espirituais para essa situação. and bring spiritual eyes to this Porque nem situation. sempre o medo vai te fazer parar. Because fear will not always make Em you alguns stop. momentos o medo pode te fazer a se precipitar e tomar uma In decisão some errada. ways, it'll push you. Nem sempre a fé vai te fazer avançar, Faith will not always advance porque a you. fé ela também se manifesta dentro do discernimento espiritual. Because faith is always in spiritual A Bíblia diz em discernment. Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé nós entendemos By faith, we que os understand mundos foram criados that the pelo worlds Senhor, were created by de the Lord forma que aquilo que se vê in a way that what is seen foi feito daquilo que não é aparente. was created from the Então a unseen. fé tem a inteligência divina. So faith has divine intelligence. Pela fé nós entendemos. By faith, we Então às understand. vezes o entendimento pela fé So sometimes the understanding through nos faith leva a parar. makes us Às stop. vezes o entendimento pela fé Sometimes the understanding nos through leva a faith retroceder. makes us go back. Quando nós olhamos para a trajetória do povo de Israel no Egito, When we look to Israel and Egypt, e principalmente quando Deus diz a Moisés and especially when God para says to falar Moses para o povo to speak to the que eles people deveriam that retroceder, they should go back, Deus não estava dando uma instrução a partir do medo. God wasn't giving an instruction Deus based on estava fear. dando uma instrução God was giving an que Moisés instruction precisou crer, that Moses needed to logo believe, Moisés precisou ter fé therefore to have faith, para obedecer to obey, e dar um passo atrás. and then go back. Porém a fé, But faith, porque ela vem e se manifesta com a inteligência dos céus, because it comes with divine intelligence, ela foi crucial it was para que o crucial tempo fosse calculado e os inimigos de Deus fossem vencidos. that the time was calculated and the enemies of God were Me dá um minuto para overcome. mim elaborar isso, porque não faz parte 100% da mensagem, mas eu não quero deixar você sem um entendimento completo. And this isn't 100% connected to the message, but I didn't want to leave you Lá na frente, astray. And then more forward, Lá na frente, quando o Mar Vermelho vai se abrir, when the Red Sea is o povo open, de Israel vai passar. the people are going Mais through de it. 2,5 milhões de pessoas vão passar pelo mar aberto. 2.5 million people are going through the Red E Sea. depois que o último passasse, And when the last o one, último hebreu passasse pelo mar, when the last Hebrew goes through, a Bíblia diz que o mar se fecha. the sea then E closes, todo o exército de Faraó foi sucumbido, foi and vencido. all of the army was Agora overcome. entenda a matemática de Deus. Now understand God's Preste math. atenção, Pay attention. porque para que isso For acontecesse, that to happen, o primeiro egípcio deveria estar tão próximo do último hebreu, the first Egyptian needed to be so close to the last e o Hebrew, último egípcio deveria estar dentro do mar.
And the last Egyptian should have been in Então, the sea. essa matemática, esse cálculo que Deus fez, So this math foi necessário ele dizer a Moisés: was necessary to diga say ao to povo que Moses, retroceda. tell them to go back. Porque se eles não retrocedessem, Because if they don't go back, a conta não iria the fechar math wouldn't close. e esse milagre não iria And the acontecer. miracle wouldn't have Então, em happened. alguns momentos, So in some nós vamos moments, obedecer pela fé, we're going to obey by e essa faith. obediência vai nos fazer tomar uma rota And this obedience will make us que go muitos through podem a route olhar e falar assim: você está com medo, that many will say, you're full você of não fear. está acreditando, You're not believing. você não está entendendo o que Deus está You're fazendo. not understanding what God is Então, o que doing. eu quero trazer a você aqui nesta But what I manhã want to bring you this é que morning talvez algumas decisões que você esteja tomando is that hoje, maybe some decisions you're making, elas estão dentro desta realidade. they are in this reality. Precisamos conferir We need to se o que check está nos motivando a tais decisões if what's motivating us é o medo is fear ou a fé. or faith. Independente do sinal de avançar ou de retroceder ou de paralisar as nossas atitudes e Independently if decisões. we're moving forward, going back, Às or vezes você staying estava still. para comprar algo Maybe you're about to buy e aí something. você diz assim: ah, eu estou com medo, estou You say, well, incerto, I'm não vou kinda comprar. fearful, I'm not going to buy it. Quem foi que disse? Who Que said só é o medo que te motiva a retroceder. that fear is the only Em thing that alguns makes you momentos go a back? fé vai te levar a Sometimes isso. faith A will take you fé there. que te conecta ao coração de Deus, Faith that connects you to the heart que of God, recebe uma instrução do Senhor that receives a direction e from te the leva a Lord obedecer, and brings you to mesmo obedience, quando as coisas não fazem even sentido. when it doesn't make Por sense. que isso é importante? Why is this Quando nós important? olhamos para o texto do Salmo 127, When we look to Psalm todas 127, as passagens bíblicas possuem o mesmo peso, o mesmo valor e o mesmo poder, all of Scripture is valuable and powerful. porque todas elas Because all of foram Scripture inspiradas pelo Senhor were inspired by the para que Lord esses homens escrevessem e nos deixassem essas instruções. so that these men would write it and leave it Então, for uma us. palavra que Jesus disse, So the word that que Jesus foi said, escrita, that was written, não tem menos poder do que uma palavra que Moisés disse que também foi is escrita. not less powerful than the word Porque of Moses. toda a escritura foi inspirada. Because all Scripture was Agora, o que nós inspired. podemos olhar e observar é o seguinte: Now what we can observe, quem foi a pessoa que Deus usou who para was the escrever person o texto? that God used to write E the text, aprender um pouco com essa and pessoa, learn with this person, com sua história, with their com story, sua vida, with their life, para podermos receber melhor a mensagem que Deus nos transmite através dela. so we can receive the message. Quem escreveu o Salmo 127? The person that wrote Psalm Ninguém menos que 127 Salomão. was Solomon. Salomão foi quem escreveu o Salmo 127. Solomon wrote Psalm Que 127. provavelmente o Salmo 127 foi escrito entre a maturidade e a velhice de It Salomão. was probably written between maturity and old Salomão age. escreveu 3 livros da Bíblia muito distintos uns dos Solomon outros. wrote 3 very different books. Primeiro ele escreveu o livro de Cantares, First he wrote songs. jovem apaixonado, A young man cheio in de love. poesias e poemas para Full uma of mulher poems. que ele se apaixonou por To a ela. woman he was in A love with. sunamita levou Salomão a ser inspirado a escrever coisas maravilhosas. Solomon was inspired by her to Quando ele write atinge a beautiful idade da things. maturidade, And then he's more mature. ele já não se expressa mais tanto da maneira como ele se He expressava doesn't e agora express as he used to. ele escreve o livro de Provérbios. And now he writes Proverbs. Porque a sabedoria que Deus havia dado a ele, Because the wisdom the Lord agora had essa given him, sabedoria está madura e ela consegue trazer instrução às pessoas. it can then bring instruction to the people. E aí depois, na velhice de Salomão, And in his old age, ele escreve o livro de Eclesiastes. he writes Ecclesiastes. No livro de Eclesiastes é quando ele manifesta a sua experiência de uma vida inteira. That's when he manifests the whole E lifetime of provavelmente, experience. And você já probably, começa lendo o livro de Eclesiastes sabendo que tudo é vaidade. you start reading Ecclesiastes and everything is Sabendo que vanity. tudo que você pensa na vida, tudo que você quer adquirir, tudo que você quer provar para as pessoas, Everything you want to prove to people, everything you want to a own, maioria dessas coisas tem um fundo de vaidade. most of those have vanity. Isso é quem já viveu uma vida inteira. That's someone who's lived a whole Isso é quem já lifetime, conquistou tudo possível na vida. conquered everything possible. Isso é quem realmente pode escrever um homem como Salomão. He can really write this. E aí, aproximadamente nesse tempo, nesse período, And in this time, Salomão escreve o Salmo 127. he writes Psalm E as 127. lições que Salomão nos deixa, And the e instruction que he leaves certamente elas se conectam à realidade atual nas nossas vidas, that connect to us now é o que eu creio que o Senhor está transmitindo a mim e a você. is what I believe the Lord E ele is giving começa to us dizendo this morning. assim: He says, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam
os homens. If the Lord does not edify the house, the workers build in Entenda vain. isso, queridos. Porque Deus, e eu quero dizer isso para você, afirmando essa verdade. And I want to affirm this truth. Deus não se envolve conosco em tudo aquilo que nós estamos construindo. God is not involved in everything that we're building. Deus não se envolve com tudo aquilo que eu estou fazendo. He's not involved with everything Deus that I'm pode me doing. abençoar como o pai bom He que can Ele é. bless me as a good Deus pode father. me ajudar como um pai bom que Ele He é. can help me as a Mas good Ele não father. coloca a marca dele em muitas coisas em que eu estou fazendo. But he doesn't place his mark in what Por I'm quê? doing. Why? Porque nem tudo que eu estou construindo para Ele ou debaixo da visão dele. Because not everything that I'm building for him or E under Deus his não se vision. envolve com aquilo que Ele não te mandou And fazer. he's not involved with what he didn't tell you Deixa eu to dizer para do. você uma coisa. Let me tell you. Deus não se envolve com aquilo que Ele não te mandou fazer. He is not involved with what he Pode didn't tell ser que you to isso do. vai dar certo. Maybe it'll work. Porque nem sempre, eu estou sendo muito lógico aqui hoje, I'm being por favor very me ouçam. logical. Nem sempre você precisa do mover sobrenatural de Deus para fazer alguma coisa dar certo. Not always do you need the Em muitos supernatural move momentos, of o seu God to make something conhecimento, work. Maybe your as suas knowledge, conexões, your connections, seus talentos, your talents, suas habilidades your abilities. conseguem construir algo bem sucedido. you can build something Porém, successful. Salomão, quando olha para essas obras, But when Solomon looks que o at nosso these problema things, não é lidar com aquilo que está dando errado. the problem isn't what's going Aquilo wrong. que está dando errado levanta uma bandeira vermelha e nos faz retroceder e What's pensar. going wrong is we go O nosso back. problema é lidar com aquilo que está dando certo. What's the issue is Porque when nem it's going tudo right. aquilo que está dando certo Because not everything that's going right significa que foi Deus que te mandou fazer. means that it was the Lord that told you to do it. Aí sabe qual que é o sentimento que resta? And you know what is É o left sentimento de frustração. is the É o frustration, sentimento de arrependimento. the repentance De olhar para trás e falar assim: of looking back. tudo que aconteceu comigo foi tempo perdido. Everything was time Alguém já wasted. teve em algum momento da sua vida esse sentimento? Anybody have this Poxa, feeling? o tempo que eu tomei com isso foi um Look at tempo the perdido. time I wasted on this. Alguém já teve esse sentimento? Anybody Alguém have this pode feeling? dizer para mim o quão ruim isso é? Isn't it so Tempo frustrating? perdido num relacionamento que você teve que o Senhor não estava Waste presente. time in a Tempo relationship, perdido numa busca por algo que o Senhor não te mandou buscar. looking for something the Lord didn't ask Tempo you to look perdido for, talvez, sei lá, por um trabalho, por um investimento, por a alguma outra job or an coisa. investment or anything else. E quando você olha para When trás, you look back, a experiência que você adquiriu pela lição amarga que foi a sua vida, the experience through the bitter lesson of isso your te leva a life, mudar de atitude. it makes you change Nunca course. mais eu farei isso. I will never do this Nunca mais again. eu entro numa dessa. I will never go in this Por again. quê? Porque você entendeu Because you que understood aquele tempo foi um tempo that it perdido. was time wasted. Salomão está dizendo, What que Solomon o is Salmo saying 127 in está Psalm dizendo, 127, e preste atenção porque os Salmos, talvez isso aqui poderia estar em Provérbios, this could be in que é um Proverbs. conselho Because it is a que a gente counsel. ouve hoje It's what we e hear às today vezes esquece amanhã. and we forget Mas o tomorrow. Senhor fez questão de Salomão escrever isso como um salmo, But the Lord wanted him to write it que é as um a livro de psalm, cântico. which is a book Que of quando você está em songs. casa, menos você espera e de repente a letra do hino vem na cabeça. Maybe the song, it comes in your Deus mind queria out que of isso ficasse nowhere. impregnado na sua cabeça. God wanted it to stay Você in vai your cantar mind. isso. You're going to sing Isso vai virar um hino na sua This is cabeça. going to become a Quando song você vê in your o toque head. de alguma coisa, você vai se lembrar You're going disso. to remember this. E a palavra é essa: And the word is se o this. Senhor não edificar a casa, If the Lord does not build em the vão home, trabalham aqueles que a edificam. in vain the builders Se work. Deus não tiver te mandando fazer o que você está If fazendo, God isn't telling you to se do what Deus you're não doing, tiver inserido no que você está fazendo, if He's not in what you're pode doing, até estar dando certo. it can be Mas working quando out. chegar um ponto da sua vida But lá you're na going to get frente, to a point você in vai your olhar life, para you're trás going to look back, e você vai dizer: you're going to say, foi inútil. it was in vain. Foi inútil o que eu fiz. It was in vain. Foi aplaudido. It was, people foi applauded inútil. me, but it was in vain. Foi desejado. It was desirable, Mas foi inútil. but it was in vain. Foi admirado pelas pessoas. It was admirable, Mas foi inútil. but it was in vain. Esse é o nosso grande desafio. That's our É challenge, entender is to que o understand Senhor está conosco naquilo que nós estamos fazendo. if the Lord is with us in what we're doing. Eu conheço várias pessoas e talvez vocês conheçam alguns I know so many ou people, vários many people, que chegaram nessa terra that got to this country e foram motivados por algo errado. and they were motivated by Muitos a wrong deles foram motivation. motivados por um desejo
de mostrar para os outros que venceram na vida. By a desire to show people that they overcame in Porque as life. pessoas que moravam em cidades pequenas no interior do Brasil, People that lived in small cities in Brazil. cidades em que não vale o investimento que foi feito, Cities in where there's no value of da the forma investment. como foi feito. In the way that it was Pessoas invested. construíram casas, People built houses. casas mais bonitas do que a casa do prefeito. Lembra da casa Houses do that were prefeito? more beautiful than the mayor's Casas house. suntuosas. Beautiful homes. Trabalharam décadas aqui para construir uma casa. They worked decades to build E a aí você house. pergunta, como que você investe tanto dinheiro para construir uma casa em um lugar que você sabe que a sua motivação é errada? You ask them, why are you spending so much money investing on a wrong motivation? Qual é a motivação? What's the É que as motivation? pessoas passem na frente da So casa, that people look at the daquele house, terreno que você comprou look at the land, perto da praça da cidade, close to, e the as center pessoas of the olhem town, aquela casa linda so people can look at that e falam assim, house. ó, essa casa aqui é de Wow, fulano, that's this tá lá nos person's Estados house. Unidos, They're in America. tá vendo, deu certo, tá ganhando Wow, dinheiro. it really É worked. They're tudo making isso a que lot as of pessoas money. querem. E aí passam-se anos, Then years go depois de by. algum tempo, After some uma vez time. nós estávamos aconselhando uma família que estava exatamente nessa condição, We were counseling a family in this e aí a situation. esposa já estava com problemas de saúde, The wife was already unhealthy. né? Você já queimou os dedos na dixa no restaurante, You've burnt off your já fingerprints. estourou as costas com o vacuum na limpeza, Your back is blown já out. perdeu a saúde na construção. You're unhealthy Aí agora because fala of assim, agora eu construction vou work. voltar para o Brasil para desfrutar do que eu construí. Now I'm going to go back to Brazil. Construir uma casa. I built a house. Você não vai conseguir pagar nem o IPTU da casa. I can't even pay the Nem o taxes. imposto da casa vai conseguir pagar. Can't even pay the taxes Não on the gerou home. nenhuma renda. It didn't make any Não fez value. nenhum investimento que possa te sustentar e talvez até te aposentar. No investment that could maybe Te dá even uma retire dignidade. you. That could give you some Por quê? dignity. Why? Porque construiu algo Because you built para something mostrar para as to pessoas show people que você venceu. that you overcame. Construiu algo You built que something. Deus não edificou junto com você. God didn't build it with Porque you. o Senhor não vai aprovar um sentimento que não esteja alinhado com o coração dele. Because the Lord will not approve a feeling that's not aligned to E His dessa heart. maneira, tantas outras coisas e exemplos que nós poderíamos There's dar. so many other É um examples. carro que você compra, The car that you buy. não apenas talvez para te trazer a utilidade de um carro e até mesmo, quem sabe, te trazer o prazer da conquista. Not just to bring you pleasure or utility of Mas the car, comprou porque um amigo seu acabou de trocar de carro. but you bought a car because E your você friend bought nem a car. precisa de trocar de And carro. you don't even need a Mas new car. vai trocar porque o seu amigo acabou de trocar o But you dele. bought a new car because Aí your chega friend lá na bought a new dealer, car. And at the dealership, Passa por aquela situação bem comum, né? you go through that situation De chegarem para você e falar assim, então, and you say, well, esse seu carro atual this is the car. tá novo, tá bonito. It's, beautiful. Você pagou aí talvez 30 mil no Paid carro, 30,000, mas ainda deve, sei lá, uns 27. but you still owe like Eu 27. dou 20 no seu carro. I'll give 20. Mas não se preocupe, você não precisa tirar dinheiro do bolso. But you don't need to A take any gente money pega from esses your 7 mil pocket. aqui e coloca no financiamento novo. Vou te We'll dar um take tanto de desconto. We'll take the 7,000 and Tem give you a gente bunch que já of está discounts. com a carga de 3, 4 carros na sua prestação. And they have 3 or 4 cars that Aí they você have está to pay pagando um for. carro. You're paying one car. Seria o preço desse carro, às vezes seria um carro zero. The price maybe would be a new car. Está pagando um carro que está te dando tanto problema e enriquecendo os irmãos que são mecânicos. And a car that's, making the mechanics Quando você rich. vê algum That's the irmão one you mecânico, não vou olhar have. para nenhum mecânico I'm agora, not tem gonna alguns look aqui to na any igreja. mechanics. Quando você Anyone vê here? alguns mecânicos comprando casa, tirando férias, fala assim, meu Deus, os irmãos estão muito mal instruídos, Jesus. When one mechanic is going on Cheguei uma vez vacation, para I'm o like, irmão que é oh my mecânico da God. igreja, eu falei assim, então, que tal... compramos um carro para o Daniel, um Honda Civic, né? We bought a Honda O Civic que for você acha Donnie. de um Honda Civic? Ah, um carro ruim, pastor. Oh, it's a bad car. Ruim? Bad? Como assim um carro ruim? Why is it bad? Ele falou, se todo mundo comprar um Honda Civic, eu tenho que fechar a minha If mecânica. everyone buys a Honda Civic, I have to close down Então my toda vez que shop. alguém chega para falar, qual carro bom que eu devo comprar? What's a good car I should buy? Aí ele fala assim, compra um Chevy He Cruze. says, buy a Chevy Cruze. Compra um Ford Focus. E começa a nomear alguns carros que vai dar All the cars um you know lucro that are muito grande para ele. Gonna be good for the Já parou para mechanic. pensar que às vezes nós somos movidos a tomar uma decisão Sometimes we're moved to make a por decision causa da motivação errada. because of a wrong Pagamos motivation. preço com aquilo. We pay a price Lá na for frente it, a gente olha para trás and then we look e back fala assim, o que eu fiz, and Jesus? say, what did I do, Jesus? Trabalhei, I worked, paguei um tanto de juro, I, paid taxes, trabalhei, paid
paid Não interest. deveria ter saído daquele trabalho. Shouldn't have left that Deveria job. ter sido humilde em baixar a minha cabeça e reconhecer o meu erro. I should have been humble. Mas fui arrogante. I was prideful. Disse pro meu patrão. Told my Não boss. saí do Brasil para ser humilhado em lugar I nenhum, didn't não. leave Brazil to be Aí perdi o humiliated. trabalho. And then I lost Aí the agora eu tô job. ralando muito mais. And I'm working even Tendo que harder construir uma história to try to nova. build a new Ou story. então começo a reclamar do novo patrão. So then I start to complain about the Enquanto na new verdade não boss. deveria ter saído do antigo. When I shouldn't even have Porque left fui the old arrogante. one because I was prideful. Sabe, nós tomamos decisões We make decisions, dando uma resposta para o nosso sentimento giving an answer to our que não foi feelings totalmente tratado pelo that has Senhor, not been aligned by the Lord, alinhado com o coração de aligned to Deus, the heart of e God, sofremos as and we consequências. suffer the Deixa eu consequence. dizer para você algo no nome de Jesus. Let me tell you something in the Se a name of sua Jesus. motivação If your motivation estiver errada is na wrong, decisão que você está tomando, and the decision you're é só uma taking, questão de tempo. it's just E você vai time. colher as consequências You're dela. going to harvest Se o consequence. Senhor But if the não Lord edificar a casa, is not edifying em the house, vão trabalham os edificadores. in vain the workers build. Quanto tempo vai durar How long will it para que a last gente possa cair na real until we, que fall não on vale a ourselves? pena fazer aquilo que Deus não nos mandou It's fazer? not worth it to do what God Que didn't não ask vale a us to pena do. nos It's not envolver worth com algo it que Deus não nos mandou nos envolver. to be involved with something God didn't ask us to be Quanto involved tempo with. nós vamos ter que perder? How much time will we Quantas lose? cabeçadas nós vamos ter que dar? How many headbangs? Quantos relacionamentos nós vamos ter que perder? How many relationships Quanto lost? dinheiro nós vamos ter que perder How much money para lost? entender To understand que o Senhor, that the o Lord, Senhor somente, the Lord Ele alone, tem todo o interesse que has nós the possamos interest prosperar for us to prosper dentro da vontade dele para as nossas. in His will for our lives. Se Deus não edificar If God doesn't build, seu trabalho, o meu trabalho é em vão. my work, your work in vain. Se Deus não edificar, If God doesn't o build, nosso trabalho não vai servir para nada. our work is O worth nothing. resultado final The result vai ser frustração, will be frustration, inutilidade. just vanity. Segunda coisa que Salomão diz, ou que Salmo 127 diz é: And the second thing se o Senhor não guardar a cidade, is that if the Lord doesn't em keep the vão city, vigiam as sentinelas. in vain are the watchmen. Alguém já conheceu na sua trajetória algum vigia em qualquer área da Anybody ever vigia meet de a banco, vigia watchman, de like condomínio? Alguém já a conheceu algum security vigia? guard that stays overnight? Você sabe que a maioria dos vigias são verdadeiros zumbis, né? Most watchmen are Porque zombies. no momento que está todo mundo descansando, ele tem que estar acordado. Because when everyone is resting, they're awake. E aí, como a maioria deles tem família, And many of them have families. então eles precisam usar um pouco do dia, So they need to use que some of the day seria a noite that would deles, be their night para poder ter um tempo com a to família. have time with family. Então, como eles têm que ficar acordado de noite e de So dia, since they have to be awake day and night, então são quase que zumbis. they're like zombies. E o que Salomão está dizendo, And what Solomon is saying, depois de nos trazer a consciência de que não vale a pena trabalhar sem Deus, after bringing the consciousness that it's not worth não it to vale a work pena without fazer God, nada que Deus não nos mandou to fazer. do anything that God didn't ask Salomão us to diz do, assim, e tem uma Solomon outra says, coisa, there's one more você tem thing. que aprender a confiar no Senhor. You have to learn to trust the Lord. Aquilo que Deus te mandou fazer, Deus se encarrega de proteger, de What guardar. He told you to do, He protects. Aquilo que você vai fazer por conta própria, What se you vira do- para guardar e proteger. What you do yourself, you Mas o keep. que Deus te mandou fazer, But what the Lord asked you to do, isso Ele se compromete em proteger. He commits to keeping Então that. entenda o que nós estamos construindo aqui hoje. So understand what we're building. Deus tem um propósito nas nossas vidas. God has a purpose. Posso ouvir um amém? Amen. Tem alguém aqui que sabe que está vivendo debaixo de um propósito de Deus na sua vida? Anybody know they're living under the Amém. purpose of God? Se você não Amen. tiver essa convicção, busque ela. If you don't have this Porque conviction, search for it. ela precisa tomar forma em It você. needs to be in you. Viver fora de um propósito de Deus é inútil. To live unaligned to a purpose is Então, se vanity. nós estamos vivendo So if we're living debaixo de um propósito de Deus, under a purpose of God, então Deus está dizendo para mim e para você, God is telling us, eu me encarrego de guardar. I commit to keeping Então você this. vai vigiar, So you're going to como watch, Jesus nos mandou vigiar e orar. as Jesus told Pra us não to watch and cairmos em pray so that we tentação. wouldn't fall in Você temptation. pode vigiar, You can watch, mas quem guarda sou eu. but He keeps. Qual é uma das grandes convicções que esse texto nos traz? What's the biggest conviction this text brings us? É que tem pessoas que estão como zumbis, Some people are like tentando zombies, fazer aquilo que é para Deus fazer. trying to do what God is Deixa eu supposed ser to um pouco do. mais direto aqui nesta Let me manhã. be more direct. Todos nós estamos passando por uma
crise generalizada acerca das operações migratórias. All of us are going through something when it Todos comes to nós, immigration. em alguma área, estamos passando por isso. All of us are going Não through it. pense que apenas as pessoas indocumentadas estão passando por It's isso. not just the undocumented. Porque mesmo aqueles que são documentados possuem alguém, possuem um familiar, possuem um amigo, possuem um parente ou até mesmo um negócio que depende daqueles que ainda não alcançaram seus documentos. Ou seja, todos nós estamos passando por isso. All of us know someone or are affected by someone who's going through this. Deixa eu dizer para você uma coisa. But let me tell you, Você vai ser prudente, você vai vigiar. sure, you'll be prudent, Mas quem vai te guardar é o Senhor. but the Lord keeps you. Se o Senhor não guardar o seu povo, em vão o seu povo vigia. If he doesn't keep the people, in vain the people watch. E para que você tenha essa convicção e essa palavra consiga se encaixar na sua vida, And for this word to make form você in you, precisa entender que você está aqui construindo algo para Deus e por Deus. you have to understand that you're here building something Porque for como eu God, disse, by God. Deus se compromete em guardar God keeps aquilo que Deus está construindo. that which he is building. Eu não posso, I cannot. perdoe-me, mas eu não posso I'm sorry, but I cannot ceder just let a go ideia and surrender de to que the Deus não está no idea controle de todas as that God coisas. is not in control. Eu não posso ceder a ideia I cannot surrender de que to the Deus está idea sujeito a alguns agentes that imigratórios. God is subject to Porque ICE. existem alguns que estão ali focados e estão comissionados a pegarem pessoas que não merecem estar nesse Because país. some of them are commissioned to grab people that don't deserve to be Mas here existem outros que But estão there are fazendo de others maldade, como that nós are falamos doing domingo it passado. out of evil. Que estão colocando as mãos em pessoas que não têm nada a ver com a situação. They're placing hands on people that have nothing to do Eu quero with the dizer pra você uma situation. coisa. But I want to tell you, Sejam os que estão agindo debaixo do propósito, da lei, da missão, be it the ones that are under the mission ou of the sejam law, aqueles que estão usurpando a sua autoridade. or be it the ones that are acting out of Todos evil eles estão authority, debaixo das all of mãos them do Senhor. are subject to the Lord. Todos eles estão debaixo do governo do All Senhor. of them are under the Lord's Deus não government. está abaixo da lei de homem algum. God is not under human Ele law. estabeleceu autoridade sobre todos os homens, He established authority over all sobre men, todos os anjos. over all angels. Nenhuma autoridade existe se não vem do Senhor, There is no authority but the que é a Lord's. autoridade suprema sobre o He is the universo. supreme authority over the universe. Eu quero dizer para você uma coisa. And I want to tell Você you, vai virar um zumbi nesta terra se You're gonna você não turn. crê que o Senhor é quem te guarda. you're going to turn into a zombie if you don't believe he keeps you. Se o Senhor não guardar a cidade, If the Lord doesn't keep the em vão city, vigia o sentinela. in vain are the watchmen. Não vale a pena. It's not worth it. Um dos grandes, e como eu disse no início, Like I said in the se beginning, você está se movendo por fé, if you're moving by faith, então, por favor, so please manifeste a fé que te move. manifest the faith that moves you. O fruto desta fé. The fruit of Nós this sabemos faith. que a fé sem obras ela é morta. Faith without works Mas o is dead. fruto da fé But the fruit of faith é o que o Senhor disse aqui, ó. is what the Lord O says. Senhor é que dá ao seu povo enquanto o seu povo dorme. He gives to his people as Sabe his por que people o Senhor sleep. deixa isso muito claro pra Do gente? you know why he leaves this very Deixa eu clear? dizer pra você, todos nós conhecemos a história das muralhas de Jericó, sim ou não? All of us know Jericho and the Então, story. a maioria de nós conhecemos a história das Many muralhas de of us Jericó. do. As muralhas de Jericó foi a primeira terra que eles conquistaram quando saíram do Egito e estão indo para a terra prometida. Jericho was the first land they conquered on their way to the promised land. Josué, junto com o povo, vai conquistar a terra. Joshua with the people, they conquer the Vai land conquistar porque aquela terra já era deles. because the land was already there. Deus já havia entregue aquela terra a eles. God had already given E it to agora eles them. vão conquistar a So now terra. they conquer the Só land. que os muros de Jericó, But the walls of eles tinham Jericho, alguns detalhes que nós precisamos olhar com um pouco mais de cautela. there were a few details. Os muros de Jericó não eram muros comuns. They weren't just like a regular Os wall. muros de Jericó eram muros fortalecidos. They were like really Os strong muros walls. de Jericó, além de serem altos, They were not only eram tall, muros largos. they were very wide. Largos ao ponto de duas carruagens passarem uma do lado da outra. Wide to the point where two carriages could go next to each Largos other. ao ponto de
casas serem construídas sobre os muros. to the point where people would build houses on the walls. Humanamente falando, muros impossíveis de serem derrubados. Humanly speaking, walls that were impossible to be mãos brought humanas. down by human Então, hands. qual é a instrução do Senhor a Josué? So what's the instruction? Josué, vocês vão fazer o seguinte. This is what Joshua did. Deus não falou que ia derrubar os muros. God didn't say he was going A to tear down the promessa era walls. conquistar a cidade. The promise was for the land. Então, eles não sabiam o que ia acontecer. So they didn't know what was going to Deus falou, happen. vocês vão fazer o seguinte, So Josué. let's do this, Joshua. Nos próximos 7 dias, In the next 7 days, vocês vão fazer o seguinte. you're going to do this. Os primeiros 6 dias, The first 6, vocês vão dar uma volta por dia durante 6 dias. you're going to do 1 lap a day E for 6 vocês vão days. ficar And you're calados. going to stay really quiet. É fácil aqui, algumas pessoas a gente está em silêncio. It's so easy. It's Apesar where que we're alguns nem na quiet. igreja conseguem ficar sem conversar, mas tudo Some bem. people don't know how É to be fácil quiet. alguns ficarem em silêncio. But it's easy for all Agora of us to você be quiet. imagina mais de 2,5 milhões de pessoas ficarem em silêncio. Could you imagine 2.5 million people in silence? Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. Existem batalhas que você não vai ganhar na força da sua voz. There are battles you Você will vai not ganhar na conquer with your obediência do voice, seu silêncio. but in obedience of Tá your bom, silence. já fechei o parênteses, vamos voltar. Okay, let's go back. Só foi para make sure que alguém que está falando demais e reclamando porque que está perdendo, já sabe agora porque que você está Just perdendo. making sure if anyone's talking too much. 6 dias, 6 days. uma volta por dia, 1 lap a day. todo mundo em silêncio. Everyone in No silence. 7º dia, On the 7th vocês vão fazer day, o seguinte. this is what Vocês they vão do. dar 7 voltas. You're going to do 7 Só que laps, dessas 7 voltas, but of the 7, as primeiras 6 serão também em the silêncio. first 6 also in Somente na silence. 7ª volta, On the 7th vocês vão lap, tocar os chofás. you're going to blow the horn, E aí o Senhor vai abençoar e dar o livramento. and the Lord will bless. Deus não fala o que vai acontecer. He doesn't say what's going Deus to só happen. fala assim, vocês vão obedecer. He just says, you're going to E obey. o que aconteceu? And what happened? Eles fizeram como Deus os They orientou. did what the Lord said. No 6º dia, And on the 6th quando day, chegaram no 7º when they dia, got to the 7th deram day, 6 voltas. they did 6 Na laps. 7ª On volta, the 7th lap, eles tocaram o chofar. they blew the Tocaram horn. as buzinas. They blew E a the Bíblia horns, diz que as muralhas implodiram. and the walls like As imploded. muralhas The implodiram. walls Agora imploded. preste atenção, Now pay porque attention. Deus falou Because the Lord que seria said no 7º dia. that it would be on the 7th day. O 7º dia, querido, The 7th é o day sábado. is the O Sabbath. sábado é o dia que eles não podiam fazer nada. It's the day they couldn't do anything. Deus poderia ter derrubado qualquer outro dia, God could have done mas it Deus falou any assim, vai other cair day, no 7º dia. but it's only going to fall on Porque the é 7th, exatamente no dia que você não pode fazer. on the day that you can't Deus do it. poderia nos dar tudo enquanto estamos aqui acordados, He could give it to us mas while we're algumas awake, coisas Ele nos dá quando nós estamos but some dormindo. things He gives when we're Porque só sleeping. dorme e descansa quem confia. Because those that Quem não trust are confia those não who consegue rest. dormir. Those that don't trust Eu não estou cannot falando rest. de algumas questões de insônia, algum not talking problema about de saúde. insomnia or Eu estou health falando de issues. I'm preocupação. talking about worry. Dos frutos da fé é a The confiança fruit of faith is que te trusting. leva a descansar That no takes Senhor. us to resting Se in the Lord. você tem convicção If you have conviction que você está no propósito de Deus that you're in the purpose e que o que Deus está construindo em você e através de você é Ele que está construindo. and that what He's building in you and through you is Logo, He that is building, você precisa entender you need se to Deus está understand construindo, that if God is Deus se building, encarrega de guardar. God is keeping. Então, se Deus está guardando, So if God is keeping, quem é que vai intrometer? who will come before us? Hã? Huh? Você acha que a sua segurança está no documento? You think your security is on a Talvez para essa document? situação. Maybe for this Mas e para as situation. outras But what situações? about other ones? Querido, quando Deus está edificando, When God is building, Deus se encarrega em guardar. He keeps it. Quando Deus está guardando, When He keeps it, você precisa vigiar. you need to watch, Mas você não precisa se preocupar. but you don't need to Porque worry quem te guarda é o Senhor. because He keeps you. Eu disse quem te guarda é o Senhor. He keeps you. Pastor, mas se eu for pego, But what if I'm caught? todos nós estamos sujeitos a isso. All of us are subject to that. Esses dias atrás, A few days ago, a pastora Isabelle foi parada pela polícia. Sister Isabelle was stopped by the cops. Uma situação lá do trânsito que não tinha nada a ver, não foi culpa dela. Vamos apelar, meu amor. It wasn't E her vamos ganhar a fault. causa. Glória a Deus. O que eu fui entrar nessa situação? Why am I going in this situation? O que eu fui falar que ela foi pega? Why am I talking about this? Todos nós estamos sujeitos. All of Às us are vezes você não tem subject. culpa. But maybe it's not your fault. A questão é, But here's the thing. se você está fazendo
construindo o que Deus te mandou construir, if you are building what the Lord told you to build, seu trabalho é só vigiar. just watch. Seu trabalho não é guardar. Don't keep. Você vigia You watch, e Deus te guarda. Lord keeps. Diga comigo, meu trabalho é vigiar. My job is to watch. E o trabalho de Deus é me guardar. His job is to keep. O trabalho do Senhor é nos guardar. His job is to keep us. E Deus vai te guardar. And He will keep you. Deus vai continuar te guardando. He will keep keeping you. Eu acredito nisso. I believe that. Eu acredito que todos aqueles que estão construindo com Deus são guardados por Deus em qualquer All of circunstância. those who are building with God are kept by God. Faz um favor para mim. Do me a favor. Quando você chegar em casa hoje, When you get home today, seja agora à tarde ou seja à noite, Be it now, preferência à noite, claro, né? maybe at night, Prepara a sua cama. prepare your Sei bed. lá, lava o seu lençol para tirar aquele cheiro ruim. I don't know, wash your sheets maybe. Coloca um travesseiro legal lá. Put like a nice pillow. Você consegue comprar um travesseiro bacana no Timo por $5. You know, Então, you can buy a todo mundo nice consegue pillow comprar um on travesseiro Temu for bom. like $5. Hoje travesseiro bom já não é mais luxo de rico. Hoje qualquer um pode ter um bom travesseiro. Anyone can have a good pillow. Vai lá, pega um andredom assim, um acolchoado, bem Grab like a macio. really nice blanket. Se você gosta de frio, só abrir a janela. Não precisa nem ligar o ar-condicionado. Open the window. You don't Se even você need to gosta turn de on calor, the AC. só liga lá o heat. I don't know, Seja turn qual on the for heater. a temperatura que você... E The pelo temperature amor that de you Deus, really like, but please dorme, sleep, descansa, rest, dorme, sleep, descansa. rest. Agora, 1 minuto antes de dormir. But 1 minute before you go to sleep. Nossa, pegaram 3 ontem. Whoa, they caught 3. Nossa, pegaram 4 Whoa, anteontem. 4. Nossa, vai fazer uma operação My God, amanhã. they're doing an operation tomorrow. Como você vai dormir? How are you gonna sleep? Dorme, Sleep, descansa. rest, Descansa a tua mente. rest your mind. Até você que tem documento, Even if you have Descansa a tua documents, mente, pelo amor de rest your Deus. mind, please. bendito do algoritmo. Agora você abre o telefone, You open your phone. você não precisa nem abrir a rede social. You don't need to open social A rede social está media. quase abrindo sozinha. Social media is like opening Te itself, mostrando algum vídeo, alguma coisa de alguém que foi pego. showing you some kind of video. Descansa Someone, a tua please cabeça, pelo amor rest de your Deus. mind for the love Dorme. of God. Sleep. Porque enquanto você descansa Because as you e sleep você não trabalha, and you don't work, é a hora que Deus fala assim: that's when God says, se você tivesse acordado, if you were awake, você ia querer fazer. you'd want to E eu do ia ter it. que ficar quieto. And then I Mas wouldn't agora do que você it. está But descansando, since you're resting, eu vou fazer. I'll do Porque it. você ficou quieto. Gente, concluir e fechar com isso aqui. Let me finish with this. Tem muita coisa que Deus quer te dar, God wants to give you a mas você lot está of things, atrapalhando a Deus. but you're getting in His way. Pastor, como que eu atrapalho a Deus? What do you mean? Você atrapalha todas as vezes que você quer fazer o que Deus não quer que você faça. Every time you do what God doesn't want Ele you to quer do, te dar He wants to e give it você to está you, querendo correr atrás. and you're trying to run after it. Deixa eu dar uma palavra aos jovens solteiros que estão aqui. Let me give you a word to the A single palavra people. talvez não é para isso, mas segura aí. Para de querer se preocupar que você está ficando velho. Stop worrying that you're getting old. Que você está ficando velha. That you're getting old. Ah, pastor, mas eu tô ficando mesmo. Oh, but I really am. Irmão, para toda panela tem tampa, fica For every tranquilo. pot, there's a lid. Para de querer correr atrás. Stop running after it. Ah, mas o que eu Oh, vou but fazer? what am I gonna Ninguém do? está correndo atrás de mim. No one's running after me. Fica tranquilo. Just relax. Não é que você não vai se colocar no lugar de fazer, It's not that you're going to put yourself in a place of mas o doing. seu maior trabalho deve ser administrar o que Deus está But your fazendo. biggest work is to steward what the Lord has already given. Descansa a tua Just cabeça. rest. Descansa a tua cabeça. Rest. Quando você conseguir descansar, When you rest, é um sinal que você aprendeu a confiar. it's a sign that you've learned to trust. Porque se você não confiar, você vai ficar igual um zumbi. Because if you don't trust, you Mas become se like a você zombie. confiar, But if you você trust, vai descansar. you'll rest. Então esse é o teu termômetro. So that's your thermometer. Enquanto você não conseguir descansar, Until you cannot é rest, sinal que a sua fé ainda não conseguiu confiar que Deus é que guarda você. your faith is still not in action, Deus that é que He keeps guarda. you. Faz o seguinte, You know what? vai roncar e babar nessa noite. Deixa a tua esposa, depois a gente faz uma oração para ela ficar. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso roncar essa noite? Ronca essa noite. Oh, Ronca. please snore tonight. Pede a tua esposa para colocar aqueles Just
earplugs. Ask your wife to put on earplugs. Sabe? Pede no Amazon hoje, irmã. Ask on Amazon Eles today. entregam no mesmo dia. Same day delivery. Earplugs. Coloca um earplug aí, deixa Put teu on some marido roncar. earplugs and just snore. Deixa ele Let him descansar. rest. Irmã, vai descansar. Go rest, beloved. Vai descansar. Mãe que está aqui hoje, Mom, vai rest. descansar. Rest. Pai que está aqui hoje, vai Father, descansar. rest. Porque o Senhor dá aos seus filhos enquanto dormem. Because the Lord takes care Deus as não they está te sleep. dando porque você não está dormindo. He's not giving it to you because you're Porque not você não está resting. descansando. You're not resting. Deus dá aos seus filhos enquanto The dormem. Lord gives to his children as they Vou sleep. ficar em pé nesta manhã. Can you stand this morning? Você vai ver o Senhor apontando 3 temas, 3 títulos aqui nesse texto. The Lord's going to appoint Primeiro 3 de um titles. construtor, The builder segundo de um vigia as a watchman e o terceiro de um guerreiro. and as a warrior. É o guerreiro que tem as flechas que são os nossos filhos em suas A mãos. warrior that has the arrows which are our children. Construtor, Deus pede a sua participação. The builder, God asks for your participation. Edifica comigo. You know, just build with me. Vigia, Deus pede a sua participação. As a watchman, he asks for your Vigia participation. comigo. Watch with me. Mas guerrear, But to só fight, isso é para mim fazer. that's for me isso to não é do. pra você fazer. No, it's not for us to do. Não te chamo para ser guerreiro junto comigo nesse contexto. In this context, I don't Nesse ask you to be a contexto warrior. aqui, In this context, Você entende a bênção que Deus te deu, que é a sua you família. understand the blessing that is your Seus family. filhos são herança. Your children are an Você inheritance. vai dormir, eu vou te dar. You're going to sleep and I'm going to Deixa que eu give. vou guerrear essas And guerras. I'm going to fight. Se a batalha é sua, If the battle's yours, se prepare para lutar. then, you know, Mas get se ready a to fight batalha é it. do Senhor, But if the battle belongs se to the prepare para Lord, celebrar. then prepare Porque em to Cristo, celebrate. Nós somos, em Jesus, In the Lord we are mais que vencedores. more than conquerors. Ser mais que vencedor And being more é than a entrar conqueror na batalha is to get into the battle sabendo qual vai ser o resultado. knowing the end. Declaro sobre a sua vida I declare over your que o life resultado de todas as lutas e dificuldades que você esteja passando ou que irá passar, that independently of all of the battles that you're going esses through, resultados estão alinhados com o coração de Deus. but these results are aligned Nada to the do que Lord. está fora do propósito de Deus, Nothing is nem um unaligned to fio His de cabelo na purpose. tua cabeça, Not even a nenhuma hair folha on da your árvore head. Not even cai sem a permissão de Deus. nothing is going to happen without His Descansa o permission. teu coração. Descansa o teu Rest your coração. heart, Porque o Senhor está pelejando essa guerra. because the Lord is in this battle. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Holy pelo Spirit, privilégio de estarmos em tua casa for the nesta privilege manhã. of being in your house. Recebemos a tua palavra que nos We conforta, received your word that comforts que nos us, traz esperança, that brings us hope, que alimenta o nosso coração. and that feeds our hearts. Nos alimenta com fé e não Feed com us with medo. faith and not fear. Ajuda-nos, Senhor, Help us, Lord, a motivar as nossas to decisões pela motivate our fé. decisions by A faith. fé que vê o The invisível. faith that sees A the fé que invisible, alcança o impossível. that reaches the É impossible. impossível ficarmos tranquilos em uma situação como It's essa. impossible to be fine in a Por situation isso like this, precisamos de fé. which is why we need faith. Ajuda-nos a nos mover pela Help us, fé. Lord, to move through faith. Nós abençoamos a cada pai, cada mãe, cada We bless filho esta each manhã. parent, each family, each Declaramos a child, bênção do Senhor. and declare the blessing of the A Lord glória do nome de Jesus. in the name of Jesus. Pode dizer amém. Can you say amen?